Boa noite, irmãos. Graças e paz. Abram comigo a Santa Escritura no capítulo 3 de Colossenses. Capítulo 3, eu farei a leitura dos versos de número 12 ao verso de número 14 e peço que a igreja acompanhe atentamente. Diz assim a santa palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Até aqui, irmãos. Irmãos, todos nós sabemos o que é estar vestido para alguma ocasião. O exemplo é o quanto nós estamos vestidos um pouco melhor do que nós nos vestimos para outras ocasiões. Agora, nós estamos usando roupas boas, roupas um pouco mais chiques, roupas mais formais. Algumas vezes nós queremos usar roupas informais em momentos formais. Você tem um compromisso muito importante, mas você quer ir de chinelo, você quer ir de regata talvez, ou de alguma camisa um pouco mais larga, mas a ocasião não impede que você faça isso. Talvez você, esposa, esteja querendo ir para algum lugar, você se arruma muito bem e o seu marido está com uma camisa de futebol. É o que acontece. Mas, infelizmente, a questão de vestimenta, para cristãos, isso tem se tornado pouco importante. Mas a Escritura trata a vestimenta como algo muito importante. Paulo aqui está falando sobre o que o cristão deve vestir. É claro, não está falando de roupas físicas, mas de roupas espirituais. Há situações em que o crente deve vestir certas roupas, é verdade. Mas as roupas que Paulo está falando que o cristão deve se vestir é para toda ocasião. As virtudes do Evangelho devem ser as roupas que o cristão usa em toda a ocasião. É por isso que Paulo, nos versos anteriores, que nós vimos do verso de número 5 ao verso de número 11, Paulo falou acerca das roupas que nós devemos retirar, e agora ele está falando das roupas que nós devemos colocar. Paulo falou que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, no verso 5, e ele começou a listar vários pecados. Nós devemos fazer a nossa natureza morrer. Nesse sentido, nós podemos entender que quando nós deixamos de alimentar a nossa natureza, nós estamos fazendo com que ela morra. O novo homem deve prevalecer e o velho homem morrer dia após dia. Paulo diz que nós devemos fazer morrer a nossa natureza, verso 6, porque por estas coisas é que vem a ira de Deus. Deus se ira contra aqueles que não fazem morrer a natureza terrena. E a segunda ordem que Paulo dá é que nós nos despojemos das nossas práticas pecaminosas, no verso 8. E ele lista novamente vários pecados: a ira, a indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, a mentira. Tudo isso deve ser despojado. É como se nós tivéssemos roupas velhas, roupas pecaminosas, que nós devemos retirar de nós. É por isso que ele diz no verso 8, agora porém, despojai-vos. É a linguagem de tirar uma roupa. E agora Paulo diz, olha, já que você tirou essas roupas espirituais, agora, verso 12, revesti-vos. E ele começa a falar de várias virtudes do Evangelho que nós devemos nos revestir. É por isso, irmãos, que de uma certa forma nós já morremos para o pecado, é verdade. De uma certa forma, nós já somos novo homem em Cristo, nós já somos nova criatura. Mas por outro lado, nós ainda temos a nossa responsabilidade de dia após dia perseguir a santificação, uma vida santa diante do Senhor. É por isso que Paulo dá uma ordem: olha, vocês devem fazer isso, vocês devem se revestir, deixar essas coisas de lado, abandonar essas coisas, então se revestir das virtudes do Evangelho. Essas virtudes que Paulo falará é para todos nós, para todos nós. Não é somente para os crentes de Colossos, não é somente para crentes de 2000 anos atrás, é para nós. Nós devemos nos revestir dessas virtudes espirituais.
É por isso que o tema desse sermão é assumindo o caráter do novo homem em Cristo. Nós somos novo homem em Cristo. Se cremos no Senhor Jesus, a nossa vida foi transformada. Somos nova criatura. Mas devemos perseguir, assumir esse novo caráter que Deus quer que nós assumamos. Quero ver duas coisas com vocês. A primeira delas é a ordem de Paulo, do verso 12, que é: revista-se das virtudes espirituais. Revista-se das virtudes espirituais. Vejam o verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Irmãos, é interessante, Paulo começa a falar agora dessas roupas, que nós devemos utilizar, e esses que são nova criatura devem viver como tendo uma nova identidade. Ele fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Meus irmãos, aqueles que foram transformados por Deus, que são novas criaturas, é porque foram eleitos por Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já escolheu aqueles a que Ele queria ser salvo. Ele queria salvar um número de pessoas, um grupo de pessoas, desde a eternidade, e Ele então escolheu, elegeu essas pessoas para a salvação. A igreja é o alvo do amor de Deus, é por isso que a igreja é salva pelo sacrifício de Cristo. E nós também somos eleitos para sermos santos. A ideia de ser santo e de ser escolhido ou eleito estão juntas. Deus nos elege para a santificação de vida. Ele quer que nós sejamos santos. Paulo em Efésios diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Mas não significa somente que nós somos santos nesse sentido de buscar a santidade, mas também no sentido de que nós somos separados para Ele mesmo. Deus, quando nos escolhe, nos separa para Ele mesmo. Ele tem um grupo especial, que é só dele, alvo do amor especial de Deus. E nós somos esse povo eleito por Deus. A eleição de Deus, irmãos, é incondicional. Isso significa que Deus não nos elege segundo as nossas obras, segundo os nossos esforços, segundo o nosso pensamento, os nossos desejos, a nossa boa conduta, a nossa boa intenção. A eleição de Deus é incondicional. Deus escolhe de acordo com a sua própria vontade. Ele não olha para nós e fala assim: nossa, que pessoa boa, eu vou eleger essa pessoa. Não é. Diante de Deus, todos nós somos pecaminosos, pecadores, caídos, miseráveis, que merecem o inferno. Mas Deus, por graça e misericórdia, olha para nós não com um olhar de julgamento, mas de amor. E em Cristo Ele nos elege. E nós somos santos e amados por Deus. Deus entregou, irmãos, o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar essa nova identidade. É por isso que Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E Paulo então começa a listar as roupas que ele quer que os crentes usem. A primeira roupa que Paulo fala é a roupa da misericórdia. Revista-se da misericórdia. Misericórdia, irmão, se refere à preocupação com as circunstâncias da outra pessoa, da outra que sofre, da outra que está padecendo. Você se compadece da pessoa, então a ajuda. Aquele que é misericordioso tem uma profunda consciência e simpatia pelo outro. Ela vê que o outro está precisando de algo e ela estende a mão. Ela vê que o outro está precisando de alguma coisa e ela vai e ajuda. Nós vemos isso em Cristo. Certa vez Jesus vê 2 cegos e eles estão lá clamando: Filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus se compadece e os cura. Jesus é misericordioso. E o interessante é que Paulo não fala somente: olha, revistam-se de misericórdia. Ele fala: revistam-se de ternos afetos de misericórdia. Irmãos, essa palavra é importante porque ela literalmente significa: tenham um profundo sentimento com as entranhas, com o intestino. Algumas versões trazem isso. Revistam-se com entranhados afetos de misericórdia. Significa algo muito profundo. Porque o hebreu pensava dessa forma, que os sentimentos vinham todos do nosso estômago, todos da nossa barriga, das nossas entranhas.
Pense como isso faz sentido, porque quando você está com muito medo, a primeira coisa que você sente é um frio na barriga, você sente várias coisas acontecendo aqui. Ou quando você, lembra quando você se apaixonou e você teve o burburinho na barriga? É porque os sentimentos causam algo na nossa barriga, no nosso intestino. E Paulo quer que nós tenhamos um profundo sentimento de misericórdia para com o próximo. Ele quer que nós tenhamos um profundo desejo de ser misericordioso para com o próximo. É por isso que ele diz: revistam-se da misericórdia. A misericórdia. Segunda roupa que os crentes devem se revestir é a roupa da bondade. Bondade significa ser gentil para com o próximo, significa ser atencioso, solidário. E a bondade, irmãos, é um fruto do Espírito. Todo cristão tem. Infelizmente, alguns cristãos não desenvolvem esse fruto. É a prontidão para fazer o bem. Alguém que está com dificuldade em alguma coisa, você vai lá e ajuda. Mesmo que a pessoa não mereça. Porque, de fato, nenhum de nós merece. E nós devemos ser bondosos uns para com os outros. Terceira roupa é a roupa da humildade. Não é ser orgulhoso e arrogante. Irmãos, isso é interessante porque muitos de nós somos tidos como orgulhosos, como não tendo humildade. Veja, o povo que foi alvo da graça de Deus, que foi salvo sem mérito algum, está sendo orgulhoso. Deus quer que nós tenhamos humildade. Ser humilde é tratar o outro como superior e honrá-lo. Veja Cristo. Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que fala e tudo acontece, mas é quem se rebaixa e lava os pés dos discípulos. É alguém que não julga por usurpação ser igual a Deus e vai para a cruz como servo sofredor e morre em favor da igreja. Deus quer que nós sejamos como Cristo. Deus quer que nós sejamos humildes como Cristo. Nós temos que ter em nós o mesmo sentimento, a mesma disposição, o mesmo desejo que Cristo teve no seu ministério terreno. Nós devemos ser misericordiosos, devemos ser bondosos e devemos ser humildes assim como Cristo foi. Devemos olhar para o próximo e honrá-lo. Devemos olhar para o próximo e servi-lo, mesmo que ele não mereça. A quarta roupa é a roupa da mansidão. Deus quer que nós sejamos gentis, suaves, não dados à contenda. Deus não quer que nós sejamos briguentos uns com os outros. Não quer que nós sejamos belicosos. Não quer que nós, sabe, aquela pessoa que você fala alguma coisa, ela já explode. Não, quer que você seja manso. Assim como Cristo, que indo para a cruz não disse nada. Não disse nada. E a quinta roupa é a roupa da longanimidade, que é ser paciência. É você não ter um pavio curto, mas um pavio grande. Veja que palavra interessante, a longanimidade. Longo. Alguns crentes, infelizmente, têm curtanimidade. Deus quer que nós tenhamos uma longanimidade. Mas é interessante, tudo que nós vemos aqui, nós vemos em Cristo. Tudo que nós vemos aqui, vemos em Cristo. A misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, nós vemos em Cristo. Cristo é o nosso padrão. E nós devemos refletir a imagem de Cristo no mundo. Através da nossa vida, devemos refletir o caráter de Cristo. Isso significa que nós devemos nos revestir do próprio Cristo. Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 13, verso 14. Ele diz assim: revestivos do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, é como se Cristo fosse uma roupa e nós nos vestimos de Cristo. Nós temos que nos vestir dele. Nós temos que ser imitadores de Cristo em todas as coisas, em todas as ocasiões. Mas sabe qual é um grande problema do nosso meio, irmãos? É que muitas vezes nós usamos a nossa personalidade, o nosso temperamento como uma justificativa para o nosso pecado. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim: esse é o meu temperamento, essa é a minha personalidade, eu tenho um temperamento forte, eu nasci assim. É o que chamam de síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Bom, isso não é verdade para o crente. Falar, o meu temperamento é esse. Não, o meu temperamento é forte, o meu gênio forte, como uma justificativa para o pecado? Não. É pecado igual, é pecado. Nós usamos essas frases para legitimar o nosso pecado.
Porque nós não estamos sendo conhecidos como mansos, mas como pessoas que explodem por qualquer coisa. Pai, você deve pensar se você está sendo misericordioso, bondoso, humilde, manso e longânimo como seu filho. Você é manso como seu filho? Você é humilde para com o seu filho? Você é bondoso para com ele? Você confirma com a sua conduta de que você é de fato um eleito e amado de Deus? Veja, essas são características de um cristão. Se alguém olha para você e diz assim, essa pessoa não é bondosa, ela não é misericordiosa, ela não é humilde, ela não é mansa, ela não é longânima, então há sérios problemas. Porque são características de Cristo. Ou seja, se você não tem essas características, você está muito longe dele. Você é misericordioso quando os outros pecam contra você? Irmãos, nós somos tão tolerantes com o nosso pecado, mas quando o outro faz algo que nós não gostamos, aí pisou no meu carro. Aí então eu não aceito. Imagine se Deus tratasse você da mesma forma como você trata os outros. Primeiro pecado você já explode com a pessoa. Graças a Deus que Ele não nos trata assim. Você deve pensar, irmãos, como está as suas roupas espirituais. Veja as listas que Paulo deu para nós. A primeira lista que fala de prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza. A segunda lista, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, a mentira. Isso caracteriza a sua vida? Se você olha para essa lista e fala, puxa vida, eu estou um pouco aqui. Então, a ordem de Deus para você é, se despoje dessas obras, se despoje dessas vestes, então se revista da misericórdia, bondade, longanimidade, mansidão e humildade. Deus quer que você seja alguém que reflete o caráter de Cristo. Nós não podemos, irmãos, usar a nossa personalidade como justificativa para isso. É claro, nós nascemos de uma forma, fomos criados de uma certa forma, mas o Evangelho transforma toda a nossa vida, toda a nossa conduta. Nós devemos ser reconhecidos assim, como pessoas mansas, humildes. Irmãos, porque o nosso padrão é o próprio Cristo, o Rei dos Reis, que é tão manso, bondoso, humilde para conosco. Então a primeira coisa, irmãos, a ordem de Paulo é revista-se das virtudes espirituais. A segunda coisa é suporte e perdoe o próximo. Suporte e perdoe o próximo. Vejam o verso 13 e 14. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Agora Paulo fala, irmãos, da maneira como nós devemos nos revestir dessas roupas. É fazendo duas coisas: suportando e perdoando uns aos outros. Paulo dá exemplos práticos de como nós devemos demonstrar essas virtudes. E a primeira delas é suportar. Alguns crentes imaginam que esse suportar é dar auxílio para alguém, mas na língua grega nós vemos que essa palavra suportar significa literalmente tolerar alguém. É literalmente você tolerar. É suportar uma situação desagradável, uma situação difícil. Não no sentido de dar suporte para o próximo. A palavra aqui significa literalmente aguentar o outro. A pessoa que te enche o saco e você aguenta a pessoa. Você tolera a pessoa. Então nós devemos suportar uns aos outros. Ainda que nós sejamos nova criatura, nós pecamos. A igreja é lugar onde há pecado. Por quê? Porque há pecadores reunidos. Ou seja, em um momento ou outro, eu vou ter que tolerar o meu irmão. Eu vou ter que suportá-lo. Porque ele é pecador e eu também sou. Ele vai ter que me suportar em algum momento. A segunda forma de nós demonstrar essas virtudes é perdoando. E vocês percebem que Paulo fala muito a respeito do perdão agora. Aqueles que estão em Cristo, irmãos, perdoarão em reflexo do perdão que eles receberam de Deus. Veja qual é o parâmetro do perdão. Ele fala, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai vós.
Irmãos, é pelo fato de nós termos sido perdoados pelo próprio Deus, é que devemos perdoar o próximo. Deus é o nosso parâmetro. Se Ele nos perdoou, nós devemos perdoar o próximo também. Não perdoar o próximo significa desprezar o ato de Deus em nos perdoar. Se você diz assim, eu não vou perdoar aquela pessoa, então você não tem outro parâmetro. Você tem outro parâmetro. Deus não é exemplo para você. Ou talvez Deus não tenha perdoado você. Porque a ordem de Deus para você é que você perdoe assim como Ele um dia te perdoou. Não perdoar significa não ser um imitador de Deus. Ou seja, é não ser crente. O crente imita Deus, imita Cristo Jesus. E se você diz, eu não perdoo, você não está imitando a Deus. Paulo aos Efésios diz assim, sede imitadores de Deus como filhos amados. Imitar a Deus significa perdoar. Perdoar é estender aos outros misericórdia. É estender aos outros bondade. É dar ao outro humildade. É você se revestir dessas coisas, então agir para com o próximo. Se você tem todas essas roupas aqui que Paulo falou, da longanimidade, da bondade, da humildade, certamente você vai perdoar o próximo. Mas se você não perdoa, talvez seja uma certeza de que você não tem essas roupas. De que talvez você está com aquelas outras roupas que Paulo falou. Pedro, irmãos, havia perguntado para Cristo até quantas vezes ele teria que perdoar o irmão que pecasse contra ele. Ele perguntou se seriam 7 vezes. E Jesus respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso significa que nós devemos ser solícitos para perdoar o outro em qualquer circunstância. E não tem quantidade de vezes para isso. O irmão pecou contra mim, ele vem arrependido, perdoou. Ele novamente pecou contra mim, ele vem arrependido, perdoou. Por quê? Porque o nosso parâmetro é Deus. Você não pede perdão a Deus todos os dias. Imagina Deus vendo você pedindo perdão todos os dias. Nossa, de novo ele vem pedir perdão. Mas Deus é longânimo. Ele é humilde. Ele é manso e nos perdoa. E Ele quer que nós sejamos assim. Quando na terra, Cristo ensinou aos seus discípulos a orar, dizendo, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Estevão, quando estava sendo apedrejado, disse, Senhor, não lhes impute esse pecado. Cristo, quando estava na cruz, disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Veja como Cristo é solícito para perdoar o próximo. E você deve olhar para si mesmo e ver se você de fato é alguém que perdoa, é alguém que suporta o próximo. Jesus também contou uma parábola falando a respeito do perdão. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que resolveu ajustar contas com seus servos, de um rei que foi ajustar contas com seus servos. Eles trouxeram ao rei alguém que lhe devia 10.000 talentos, uma quantia absurda, muito grande, é um valor muito grande. E o homem não tinha como pagar. Então, o Senhor ordena que fosse vendido ele, fosse vendida a mulher, os filhos e tudo que ele possuía, para quitar a dívida. E o homem então se prostra e implora dizendo, seja paciente e eu pagarei a dívida. Então aquele rei olha para o servo que está implorando, vê e se compadece dele e perdoa a dívida. Porém, o servo que foi perdoado encontra um dos seus conservos, e esse um dos seus conservos devia para ele 100 denários, ou seja, uma quantia minúscula se comparada ao que ele devia ao rei. E ele então chega a esse conservo que devia essa quantia minúscula para ele, pega, agarra esse servo e diz, me paga, me paga. E é interessante porque esse conservo diz a mesma coisa que ele disse ao rei. Ele diz, seja paciente e eu pagarei a dívida. Mas esse servo lança esse conservo à prisão. E os companheiros, então, vendo tudo isso, eles ficam tristes e vão contar para o rei. O Senhor então chama o servo e diz, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?
O Senhor, então, o entrega aos torturadores e à prisão. Esse homem deveria ter perdoado assim como ele foi perdoado. Essa é a questão. Nós devemos perdoar assim como Deus nos perdoou. E Jesus termina dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, Jesus não está ensinando que se nós não perdoarmos o nosso próximo, o perdão que Deus nos deu será cancelado. Ele não está ensinando que se nós que somos salvos não perdoar o nosso próximo, teremos o nosso livro que está escrito no livro da vida retirado. Não. Nós não vamos cair da graça. Mas Cristo quer que nós aprendamos que nós devemos compreender o perdão que nós recebemos em Deus. Cristo quer que nós percebamos que, assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar o nosso próximo. E esse é um exemplo. Nós devemos perdoar o nosso próximo assim como Deus. Aqueles que recebem misericórdia, dão misericórdia. Aqueles que recebem bondade de Deus, entregam bondade ao próximo. Por quê? Porque somos imitadores de Deus. Nós imitamos o nosso Senhor. E é interessante porque no verso 14, Paulo fala a última roupa do crente. Ele fala: olha, acima de tudo isso, acima de todas essas listas que eu dei, acima também de suportar e perdoar uns aos outros, esteja, porém, o amor, que é o vínculo da perfeição. Coisa interessante, a gente pode pensar no amor como algo que está vestido acima das outras roupas. Por exemplo, as virtudes podem ser comparadas à camisa, e talvez o amor como o terno, como algo que está acima. Mas mais interessante ainda é que Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, vínculo é algo que une e fixa as outras partes. Então o amor é como um cinto, o cinto que a pessoa coloca, que deixa a calça fixa e a camisa também. O amor fixa todas as virtudes e elas então passam a realizar o papel devido. O amor é o que mantém tudo unido, irmãos. E os crentes devem colocar sobre as suas vestes a veste do amor. Isso acontece porque nós não podemos demonstrar misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade sem amor. Porque tudo vira legalismo sem amor. Você pode tentar ser misericordioso para com o próximo, mas sem amor, não vale nada. Você pode ser bondoso para com o próximo, você pode ser longânimo para com o próximo, mas se você não tiver amor, não vale de nada. O amor é a primeira virtude do fruto do Espírito. Amar o próximo é também um resumo dos 6 últimos mandamentos de Deus. Jesus resume os 6 últimos mandamentos como amar o teu próximo como a ti mesmo. Sem o amor, as outras virtudes não valem nada. Tudo vira legalismo. E algumas coisas que nós temos que pensar é que nós temos que suportar uns aos outros para manter a comunhão e a paz na igreja. A igreja, irmãos, como eu disse, é um lugar cheio de pecadores, mas pecadores redimidos. Ou seja, as pessoas daqui não foram criadas da mesma forma que aqui. As pessoas daqui têm um jeito de fazer as coisas e as pessoas daqui têm outro jeito de fazer as coisas. Ou seja, em algum momento, talvez eu pise no calo de algum de vocês, talvez eu pise no calo de alguém de vocês, talvez vocês pisem no meu calo em algum momento. E nós devemos nos tolerar, nós devemos nos suportar. Por quê? Em prol do quê? Da comunhão da igreja, da paz da igreja. A paz na igreja é mais importante do que a nossa briguinha. A comunhão da igreja é mais importante do que as nossas brigas, do que as nossas contendas. Nós devemos nos esforçar para tolerar uns aos outros. Ou seja, talvez você receba alguns comentários, você saiba de coisas que você não se agrade na igreja. Você pode se decepcionar com a igreja. Mas a palavra de Deus é que você deve suportar os seus irmãos. Você deve tolerar os seus irmãos. Não é ser conivente com o pecado, não é participar do pecado, mas é tolerar. Tolerar em favor da comunhão da igreja. Paulo diz aos Efésios que devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você promove a paz na igreja? Você é conhecido como alguém que suporta, que tolera o próximo? Ou você é alguém que produz muitas contendas,
que você briga o tempo todo, ninguém gosta de estar perto, ninguém gosta de conversar. Por quê? Pessoa explosiva. Você fala algo e a pessoa já explode. Nós devemos ser conhecidos como pessoas que suportam o próximo, que toleram. O outro peca. Tá bom, eu também sou pecador. Eu vou tolerar você. Nós devemos ter esse pensamento. E a segunda coisa é que perdoar é fundamental na vida do cristão. Irmãos, haverá momentos em que talvez eu peque contra vocês e vocês pequem contra mim. E eu vou ter que perdoar vocês e vocês vão ter que me perdoar. Nós vamos ter que, nesse processo, ser mais santificado e a gente vai se alinhando, porque nós somos pecadores. E o caminho pelo qual Deus escolheu para restaurar os relacionamentos é por meio do perdão. É por meio do perdão que Deus oferece essa restauração. É por meio do perdão que Deus transforma os nossos relacionamentos. Porque Ele nos perdoou. Deus nos perdoa e nós devemos perdoar o próximo. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós somos, como eu disse, tolerantes com o nosso pecado. Mas esquecemos disso quando o outro peca contra a gente. Nós esquecemos do nosso pecado rapidamente, mas quando o outro peca, a gente está com a pedra na mão. A gente ataca, vai para cima. E não somente no ambiente da igreja que deve haver perdão, mas em todo relacionamento. No relacionamento conjugal, marido, mulher devem se perdoar mutuamente. Os pais e os filhos devem se perdoar. Uns pecam com os outros. E deve haver perdão, deve haver restauração. Seja no relacionamento com a família, com o cônjuge, filho, com os pais. Perdoar é essencial. Se você brigou com alguém ou não está em comunhão com alguém, você deve sair da igreja assim que o culto acabar e perdoar essa pessoa. Por quê? Porque Deus perdoou você. E se você não perdoa, você está dizendo: eu não imito a Deus, eu não imito Cristo. Você deve perdoar o seu próximo. Se alguém peca contra você, você deve perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Você é chamado para ser um imitador de Deus. E isso inclui perdoar o próximo. Concluindo, irmãos, Deus nos ordena a assumir um caráter do novo homem em Cristo. Por isso é necessário duas coisas: revestir-se das virtudes espirituais. Nós devemos colocar as roupas espirituais. Durante a semana, pense sobre isso. Pense se você está colocando essas roupas. Pense se você é bondoso, se você é misericordioso, humilde, manso, longânimo com as pessoas do seu trabalho, com os seus amigos. Pense se elas enxergam isso em você. Pergunte às pessoas do trabalho: olha, você acha que eu sou manso? Acha que eu sou bondoso? Acha que eu sou tolerante? Acha que eu suporto? Perdoo fácil? Pense sobre isso. Segunda coisa é suportar e perdoar o próximo. Cristo é o nosso modelo e Ele nos perdoa. Irmãos, que graça é saber que quando nós pecamos, nós podemos encontrar graça em Deus. Nós podemos pedir perdão a Deus em qualquer momento e Ele nos perdoa. Veja que graça! E nós podemos transmitir isso ao próximo. Nós podemos dar perdão para o próximo, assim como Deus nos perdoou. Nós devemos fazer isso, irmãos. Se somos de fato cristãos, nós devemos nos revestir de tudo isso que Paulo falou. Deus quer que nós sejamos como Cristo em seu caráter. Mas você deseja isso mesmo? Pergunte se você deseja ser como Cristo. Você deseja ser imitador de Cristo mesmo? Fazer as coisas como Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo. Paulo está dando para você uma fórmula aqui. Olha, vista-se como Ele, ande como Ele, faça as coisas que Ele fez. Você deseja se parecer mais com Cristo dia após dia? Você tem esse desejo no seu coração? Meu irmão, se você não tem esse desejo, você deve se arrepender. Porque se você não tem o desejo de se parecer com Cristo, significa que o seu coração não é dele. Se você não tem o desejo de se parecer com Cristo, significa que Deus não salvou você. E você precisa correr para Cristo. Porque você precisa ser salvo. Porque você precisa se parecer mais com Ele. Você precisa ter as vestes da justiça sobre você. Mas se a resposta for sim, meu irmão cristão, você deve sair daqui segunda-feira, vestir todas essas roupas.
Claro, você vai se vestir para o seu trabalho, mas vista-se dessas roupas aqui. Medite nisso. Olhe para essas virtudes e olhe para a sua vida. Você deve refletir o caráter de Cristo em todos os seus relacionamentos, suportando o próximo e perdoando o próximo também. Que Deus nos ajude, irmãos, a colocar tudo isso em prática. Amém. Irmãos, em resposta ao sermão, nós vamos entoar o hino 89, Amor Sacrificial. Ao som do instrumental, peço que a igreja se coloque de pé.